Alguns versículos é o que eu vou mencionar, mas primeiro vamos começar com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu creio que você pode colocar ali, mas eu gosto muito dessa tradução, então eu quero ler aqui na Palavra de Deus, Hebreus, tão conhecido, mas nós vamos aplicar esse primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Pode ficar sentados agora, em nome de Jesus. Você sabe que esse versículo aqui, meus irmãos, ele tem essas palavrinhas, parecem rápidas, mas elas têm uma aplicação tremenda. Primeiro ele fala que é a fé. Quando se fala de fé, todos nós pensamos assim, bom, eu tenho fé. Todos nós. Se você falar com pessoas aí no cotidiano, elas vão dizer, não, eu tenho fé em Deus. O próprio inimigo das nossas vidas, ele tem fé, treme. Mas qual é a fé, de fato, que agrada a Deus? Porque aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, onde é que o pastor quer chegar? Eu quero chegar em algo que Deus ministrou ao meu coração esses dias, numa conversa, ouvindo a nossa filha, quando ela estava contando para nós, que eles estavam orando sobre uma possibilidade, então, de uma terceira criança, uma terceira gravidez. Como na segunda ela tiver uma situação que precisou de uma ação de Deus, um milagre, então ela tinha alguns receios, medos. E ela mencionou uma frase que ficou no meu coração. Ela disse assim, eu não deixei o medo decidir por mim. Eu não deixei o medo decidir por mim. Porque eu tenho a palavra do Senhor. Então quero que você já tenha nessa manhã essa primeira situação. Não deixe que o medo decida por você. Decida você, segundo a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Mas veja que o versículo da Senhora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Todos nós esperamos alguma coisa. Então nessa manhã eu quero ministrar a palavra de Deus sobre esse tema. Renove a sua esperança. Fala assim comigo, Senhor Jesus, ajuda-me nesta manhã ser renovado pela esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensa assim, meus irmãos. Domingo passado nós falamos sobre aqui, meus propósitos estão nas mãos de Deus. É quase aqui uma continuidade. Mas os propósitos também dependem de esperança. E eu vou mencionar algumas coisas sobre essa questão da esperança. A esperança, ela sempre está, pelo menos dentro da nossa visão de fé, nossa visão bíblica, ela está centrada na pessoa do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus e na voz do Senhor Jesus. Pessoa do Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus, voz do Senhor Jesus. E a fé, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. Se você tem a fé, que crê, que o Senhor Jesus levou sobre si os seus pecados, os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, ressuscitou e está vivo, e se você crê que Ele já perdoou os seus pecados, que é o seu Senhor, o teu Salvador, se você tem essa fé, essa convicção, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque essa é a fé. Essa é a fé que nós temos, a fé segundo a palavra de Deus. Pela fé somos salvos, pela fé somos justificados, segundo Romanos capítulo 5, somos justificados, e por sermos justificados temos paz. Então, a fé e a esperança precisam andar juntas. Se a pessoa diz que tem fé, mas não tem esperança, ou a esperança está abalada, a sua fé está abalada. Então, é uma combinação, não é uma situação bem fechada, que já temos isso, claro, desde que a gente recebe a palavra de Deus.
a partir do momento que você reconheceu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Meu caso, sempre lembro a minha vida, antes de tudo, aquela noite que eu decidi receber a salvação, ir na casa de oração e pedir ao Senhor que perdoasse os meus pecados. Quando fui e me entreguei, e eu entendi, sou uma nova criatura. A esperança que eu não tinha, agora nasceu uma esperança, e Deus confirmou isso, tem confirmado todo o tempo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a esperança é uma dádiva de Deus. Isso é segundo o que diz a própria palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou mencionar aqui algumas situações. Pessoas que não tinham mais esperança. Por exemplo, aquele homem, junto ali o tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Aquele homem estava lá, e todos aqueles que conseguiam chegar naquele tanque, quando um anjo mexia com toda aquela, o primeiro era curado, mas ele estava fora ali, tinha muitas pessoas. Então esse homem está agora com 38 anos aleijado, ele não tem mais condições. Mas o Senhor Jesus chega ali e fala com ele: você quer ser curado? E ele vai dizer o seguinte: Senhor, ele não sabia que era o Senhor Jesus. Muita gente às vezes não sabe que é o Senhor Jesus, por isso a importância de falar do amor de Deus. Fala: eu não tenho condição, porque eu não tenho nem como quem me ajude a chegar ali. Quando mexe, eu não consigo. Então, não tem jeito. Mas o Senhor Jesus estaria do lado dele. E o Senhor Jesus fala com ele. E toca naquele homem. E diz: ser curado. Então, a esperança na pessoa, a esperança na voz de alguém que tem todo o poder. Aquele homem é curado, levantado e passa a ter uma esperança viva. Aleluia! Isso aconteceu comigo, aconteceu com você certamente. Quem mais? Aquela viúva lá, a viúva de Naim, está levando o seu filho, a sua última esperança, porque naquele tempo, veja, os filhos eram realmente, digamos assim, a poupança dos pais. E ela só tinha um filho, e aquele filho está morto e está sendo levado. E o Senhor Jesus chega para ela e diz o quê? Não chores. Mesmo assim, meus irmãos, a pastora mencionou aqui José, e tem muito a ver. Quando você está numa situação que não sabe mais o que fazer, agora chega o Senhor Jesus para aquela mulher e diz: não chores. Por que ele diz isso? Porque ele é a vida. Não chores. Eu não sei se você tem chorado por alguma situação. Muitas vezes nós choramos por situações, seja familiar, sejam questões da alma, pessoa. Não chore. Por quê? Se você crê, o Senhor Jesus tem algo para você também nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Mas nós temos outras situações. O povo de Israel está na Babilônia, naturalmente, porque depois de muitas vezes ser chamados a voltar-se ao Senhor, não voltaram, foram então à Babilônia e ficaram lá 70 anos. Mas Deus é Deus de esperança através do Senhor Jesus. Novamente o Senhor mostra, vai falar lá em Jeremias 29:11, vai dizer o quê? É uma carta que Deus manda Jeremias mandar para o povo que está na Babilônia. Diz assim: eu sei os planos que tenho para vós, ou para vocês, planos de paz, planos de dar um futuro e uma esperança. Quem sabe você também está precisando disso essa manhã. Deus sabe o que tem para você. Então, olha só como a esperança vem de encontro, mas tudo isso depende do que cremos. Nós precisamos entender isso. Eu vou ler aqui um versículo que diz assim a palavra do Senhor: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 15, versículo 13. Veja, o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus na nossa vida, ele nos dá condições
para crer apesar das situações contrárias, como já falamos tantas vezes aqui. A minha fé me permite crer independentemente da circunstância. Então, meus irmãos, essa manhã você e eu estamos aqui para sermos renovados na nossa esperança. Isso significa que eu preciso crer, a minha fé precisa estar afinada com o propósito de Deus. E eu quero ler então a palavra de Deus, e agora se você pode ficar em pé novamente, por favor, e você vai abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, um capítulo muito conhecido, mas oportuno nesse momento e prático. Eu vou ler aqui alguns versículos só. Aqui essa situação, vou falar para a história, você já conhece. Lázaro, que o Senhor Jesus amava, morreu. E aí o Senhor Jesus recebe a notícia de que ele está morto, e ele fala assim, ele vai falar assim que ele continua ali ainda, continua lá em Betânia, fica lá mais 2 dias. E aí quando ele está numa conversa com a Marta, veja que interessante, como é que a esperança se manifesta. Fala assim, 11, versículo 20. Ouvindo Marta que o Senhor Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e a Maria ficou em casa. Primeira coisa que eu entendo aqui, nós também precisamos ir de encontro à esperança. Ela veio de encontro ao Senhor Jesus. Você está aqui nessa manhã, certamente você ia de encontro para ser abençoado. Veio de encontro para ser encontrado pelo Senhor Jesus, pode dizer amém? Nós estamos aqui porque cremos na presença do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer assim, disse Marta ao Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ou seja lá, meu irmão não teria morrido. Olha aqui como é que a gente reage, meus irmãos, quando a situação já saiu do controle. Se o Senhor estivesse aqui, muitas vezes você fala mesmo assim, se tivesse acontecido isso, quem sabe não teríamos essa situação toda. Então, é bem a palavra de Marta, é uma reação humana. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, vai dizer, mas ela diz assim, olha aqui como ela mostra a fé. Versículo 22. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele concederá. Quer dizer, ela tem uma primeira reação, e por isso eu digo para você, não fique só com aquele pensamento que é humano primeiro. Sempre nós precisamos ter a reação de fé, mas a palavra de Deus diz isso, e eu fico o que diz a palavra de Deus. E ela diz assim, eu sei que se pedires a Deus, tudo concederá. E o Senhor Jesus diz assim, teu irmão ressuscitará. Aí ela responde novamente, Senhor, eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Ela está falando agora de algo que ela sabia, já tinha ouvido a palavra do Senhor, que está certo. E o Senhor Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, diz o Senhor Jesus. Pode dizer glória a Deus? Por isso nós, aquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, sabe que ao fechar os olhos, está na presença do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. E aí você sabe, eu vou entrar agora na outra história. Tem um momento aqui que o Senhor Jesus é bem humano, aquele menor versículo da Bíblia, alguém sabe? Jesus chorou. Quando o Senhor Jesus chora, meus irmãos, está mostrando que ele também é 100% ser humano. Ele chora porque era um amigo dele, que ele amava muito. Mas ele não fica no choro. Depois ele vai chamar ali e vai mostrar que ele tem todo o poder. Quando ele diz assim, tira a pedra, versículo 39, tira a pedra. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração, se houver aí, porque nós temos situações que que afetam a nossa fé. Uma delas é o medo, como eu já falei,
Mas a outra é a questão do que eu preciso tirar. Tanta coisa que nós precisamos tirar muitas vezes da nossa alma, que está ali causando dificuldade, aceitando aquilo que o mundo impõe. Ele tira a pedra, e quando eles tiram as pedras, aí a Marta vai dizer: Senhor, ele está morto, cheira mal, 4 dias. Aí o Senhor Jesus fala assim: eu não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você aplauda o Senhor Jesus. A glória de Deus, o que é, pastor? O que é glória de Deus? A glória de Deus, o que é, pastor? A glória de Deus é aquilo que Moisés disse: mostra-me a tua glória. E Deus falou assim: você não pode ver, se ver você morre, mas eu vou passar toda a minha misericórdia, e você vai ver. Cada vez que você tem a misericórdia, a glória de Deus. Amém? Pode sentar-se agora, em nome de Jesus. E aí o Senhor vai dizer: graças te dou, Pai, porque me ouves. E aí ele vai dizer: Lázaro, sai para fora. E ele sai morto. E agora eu quero aplicar para nós mesmos aqui, meus irmãos, algumas coisas. O Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança, a pessoa dEle, a voz dEle. E você que tem essa experiência, se você não tem, hoje é uma para você ter essa manhã. Senhor, eu quero ter essa experiência de entender a sua voz, de perceber quando é a sua voz. Eu falei aqui domingo passado, eu não tenho certeza, mas eu falei sim, que muitas vozes existem no mundo hoje. E nós somos tendenciosos a ouvir aquilo que gostamos. É claro, se você abre a internet e vê alguma coisa que você gosta, você vai ouvir. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender, às vezes perdemos tanto tempo com o celular, com coisa assim, e não gastamos 5 minutos para ler a palavra de Deus, não gastamos muitas vezes 5 minutos para uma oração, por um clamor, e abençoar vidas. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, essa esperança que está em nós, através do Senhor, do Espírito Santo de Deus, essa esperança é para que você e eu, nós sejamos esperança para as pessoas. Amém? Todas as pessoas. Quando a pessoa olhar para a sua vida, o que você tem? Olha, eu tenho Jesus Cristo, meu Senhor, como meu Salvador. E quando as pessoas precisam de esperança. E como eu disse aqui, só que a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nos dá condições de termos esperança. Então, primeira aplicação para você: não deixe o medo decidir-se por você. Quantas vezes é feito aqui um convite, um apelo, uma decisão, ou o pastor diz assim para você: faça um evangelismo, compartilhe as mensagens aqui que são gravadas, e você, por medo, por receio, por vergonha, a palavra de Deus vai falar em Apocalipse, uma palavra forte: os medrosos não entrarão no reino de Deus. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos a vencer aquele medo que está dentro de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Sejamos uma igreja abençoadora, uma igreja que proclama o Senhor Jesus, não só aqui, mas lá fora, onde estivermos, sabe? Isso tudo tem que vencer o que está dentro de nós. E aí eu quero olhar, a palavra de Deus vai falar em Salmos, eu não estou aberto aqui a Bíblia, mas se não me engano, o Salmo 62, que fala exatamente isso. Pois pode verificar para mim, Salmo 62. Diz assim: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Eu ainda louvarei o Senhor. Então, nós temos motivos, meus irmãos, para vencer qualquer situação através da palavra de Deus. Eu quero ver aqui, não sei se a minha esposa já conseguiu lá. Aqui, 62, versículo 5. Ó minha alma, espera em Deus. Então a sua esperança precisa estar centrada no Senhor Deus. E quando nossa esperança está em Deus, está na pessoa do Senhor Jesus, meus irmãos, tem coisas que não vão mexer com a sua vida. Por mais que às vezes isso, aquilo lá, essa fala,
essa situação que aconteceu, o que está acontecendo, essas picuinhas, não vão influenciar na sua fé, porque você vai ter essa convicção que minha alma, você fala com você mesmo, espera em Deus, dele vem a minha esperança, e só o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Posso ouvir um amém? Então é de Deus. Então nós precisamos aprender a falar conosco mesmo, falar com a nossa alma. Às vezes a alma é aquelas emoções que reagem por situações humanas, como foi falado aqui. Às vezes uma pessoa fere você ou fala uma coisa que não devia, pronto, já aquilo fica. Não, que a minha alma saiba disso, estou dizendo isso. E eu falo comigo agora muitas vezes sobre isso, essa questão da alma. E a segunda situação, nós podemos entender aqui. A sua esperança, meus irmãos, ela precisa ser renovada. Como é que acontece isso? Você já teve essa experiência quando a pessoa faz uma palavra, de negócio, seja uma palavra para você, e você se enche de esperança que aquilo vai ser bom para a sua vida. Mas aquilo às vezes não acontece. Só que a palavra que o Senhor Jesus ministra, ela já está pronta, ela já aconteceu para todos aqueles que creem. Quando o Senhor fala com os discípulos assim, João capítulo 14, creia em Deus, crede também em mim. Eu vou ao Pai, mas voltarei. Então, uma das primeiras situações que nós precisamos entender, as palavras do Senhor Jesus, elas não falham. Estou convosco todos os dias. As palavras do Senhor Jesus não falham. As palavras do Senhor Jesus através do Velho Testamento, quando o Senhor diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Então nós entendemos que temos essa graça, temos essa preciosa presença do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. É muito importante, irmãos, que vocês leiam a palavra de Deus, tenham a palavra de Deus no seu coração. Então, quero que você nessa manhã, primeiro, faça um propósito com o Senhor. Como é que eu vou fazer isso, pastor? A palavra de Deus, muito conhecida, Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor. Olha aqui, confia, porque esperança é confiança, confia nele e o mais ele fará. Essa é a palavra, entrega teu caminho ao Senhor. Então renove a sua esperança na palavra de Deus, renove a sua esperança na oração, renove a sua esperança estando e congregando e servindo o Senhor Jesus. Renove a sua esperança na palavra que não falha, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra nesta manhã para todos nós. Então, lembrando de Marta, ela foi ao encontro do Senhor Jesus, mesmo uma situação que não tinha como, porque para os judeus, depois de 4 dias não tinha mais o que fazer. Até 2 dias poderia ser que a pessoa ainda voltasse, mas 4 dias não. E o Senhor Jesus volta exatamente quando ninguém mais pode fazer nada. Então Ele está aqui nesse momento. Peço que você fique em pé. Quero falar com quem está pela internet. Talvez a sua esperança está focada em coisas materiais. Talvez você está doente. Ou talvez você está numa decepção, num trauma, numa depressão. Eu te digo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, confia na sua palavra. E o mais Ele fará.